Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, uma ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente tarde para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. É sempre uma alegria renovada poder chegar até onde você está neste momento, nos ouvindo, nos acolhendo, mandando essa energia gostosa que nós sentimos aonde quer que estejamos. Obrigada pela sintonia, pela audiência. Eu quero já agradecer a equipe que está nos dando este apoio aí nos bastidores, não fazemos nada sozinhos. Quero agradecer aqui a Eliette Ribeiro, ela que compartilha o link do Zoom comigo, com as nossas amigas comunicadoras, comentaristas, para que nós possamos estabelecer esta comunicação tão importante nos dias atuais. Obrigada, Lili, pelo apoio. Agradeço a equipe técnica, é o Alailson Cunha, o nosso Lalá, é o Jefferson Silva, Boris Maciel, Marcos Magrini, a turma toda. Quero agradecer aqui a todos por nos permitirem chegar com voz e com imagem a tantos lares. Gratidão a vocês. Hoje, nos ajudando, administrando o nosso WhatsApp, atendendo o telefone do ouvinte, sempre com muito carinho e respeito, hoje a Cleuzinha Egal. A Cleusa, beijo para você, obrigada aí pelo apoio. O telefone do ouvinte é o 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996 433827. E estamos também fazendo a transmissão pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Eu peço para que você que está aí nos acompanhando pelo Face, aproveita, compartilhe o link do programa com um amigo, para que ele possa também se apropriar do conteúdo que nós vamos aqui apresentar. Eu já vou trazer aqui para o nosso salve desta tarde, elas, que sem elas nada também é possível, né? Eu trago o tema, encaminho com antecedência, elas deixam de fazer o trabalho delas, o estudo, as atividades para estudar o tema, para trazer aqui uma opinião, é uma reflexão importante, então quero aqui saudá-las, agradecer por essa participação sempre comprometida, a começar por você, Júlia. Boa tarde, seja bem-vinda ao jornal. Boa tarde, é sempre um prazer, uma alegria estar com você, Guiomar, a minha querida amiga Ercília, e dizer uma boa tarde para todos aqueles que nos ouvem. Um grande abraço para todos também. É isso aí, um grande abraço, bom estar com você, Júlia. Ercília Zilli, que há pouco, junto com a Jussara Dantas, apresentou o programa Novos Rumos, segue conosco aqui, muito bom ter você com a gente. Boa tarde, Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, Guiomar, boa tarde, Julinha, muito carinho por vocês, vontade de abraçar vocês pessoalmente, que o meu amor chegue até aí, e uma boa tarde muito especial aí para os nossos amigos que estão conosco neste momento. O carinho chegou, certamente, Ercília, chega e chega de verdade, né? Nos sustenta essa nossa amizade que, acredito, é um reencontro, né? Já tivemos oportunidade em outras existências de estarmos, de repente, traçando essa mesma rota e hoje estamos aqui juntas. É muito bom contar com a participação de vocês. Eu quero já trazer, logo no início, aqui do Jornal Nova Era desta quarta-feira, hoje, dia 28 de abril, trazer o nosso tema, o tema que nós vamos abordar. Estamos durante toda a semana falando a respeito de eleições, cidadania, e hoje vamos falar sobre o papel do vereador. Você que está aí nos acompanhando, você sabe quais são as funções que ele exerce? O que você pode fazer para colaborar de forma mais assertiva e efetiva com alguma criação ou sugestão de lei, por exemplo? Nós vamos trazer este tema com os comentários da Júlia e da Ercília. Estamos, neste momento, em 1450 AM, com a propaganda eleitoral obrigatória. Daqui a pouquinho, vamos trazer essa turma que nos acompanha aí em 1450 AM também para estar aqui conosco quando terminar a propaganda eleitoral, mas, por enquanto, eu quero pedir para a Júlia e para a Ercília para fazerem uma pequena introdução sobre o que é ser cidadão, já que estamos aqui preocupados com este próximo momento que vamos ter cívico, vamos ter aí a oportunidade de exercer o nosso poder de voto. Vou pedir para você fazer uma pequena introdução, uns 2, 3 minutos, Júlia e Ercília, para falar o que é ser cidadão. E espírita, claro.
ser cidadão, né? Vou começar por uma questão de idade. Essa não vale. Então, todos nós, né, somos pessoas físicas, somos cidadãos e temos a obrigação, inclusive, de exercermos a cidadania. Temos o dever e a obrigação de, como nós estamos num sistema democrático de eleições, então nós temos o dever, enquanto cidadãos, de escolher aqueles que representarão a você na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, no Poder Executivo, enfim, de você eleger e escolher aqueles que representarão a você e ao povo brasileiro nas diversas instâncias da política, né? Então, nós temos, dessa vez, agora em novembro, nós vamos escolher o prefeito da sua cidade e nós vamos escolher os vereadores da sua cidade. Então, cada um na sua cidade, no seu município, vai ter esse exercício de cidadania, né? Então, e em outras ocasiões, nós temos a eleição dos deputados federais, deputados estaduais, nós temos a eleição do presidente da República, então, mas não é tudo de uma vez. Este ano, nós vamos eleger os vereadores e também os prefeitos da nossa cidade. Então, já está havendo aí muitas articulações, propaganda, divulgações, né, daqueles que são os candidatos, e tem diversos requisitos para que eles possam se candidatar, né? E, então, esse é o dever de cidadania que nós temos, todos nós, enquanto brasileiros que somos. Então, é de lei. E também eu acho que todos nós devemos dar uma importância muito grande nisso, porque não adianta depois ficar reclamando, né, dos políticos, isso, aquilo, porque está nas suas mãos o voto para as eleições. Ercília? Eu acho, né, na verdade, não era por idade, era por beleza e por competência, porque a Júlia, na verdade, ela é fundadora e faz parte da coordenação daquele grupo Espíritas na Política. Então, o que revela uma preocupação, um interesse e um conhecimento. Então, acho que a pessoa mais indicada realmente é a Júlia, por conta de toda, não só da atuação no movimento espírita, do conhecimento das necessidades sociais do Brasil, mas também por esse momento em que, mais do que nunca, acho que é importante a divulgação dos espíritas na política, até da orientação, né? Bom, mas enfim, com relação ao que eu imagino, né? Ser cidadão envolve não só o nosso direito de escolher, o nosso direito de decidir, de nos responsabilizarmos pelas questões, pelos caminhos da nossa cidade, no caso de hoje, estou falando dos vereadores, mas dos estados e do Brasil. Só que, como cidadão, nós também temos que ser respeitados, né? O cidadão tem que ser respeitado. E pegando o gancho do que foi conversado hoje no Novos Rumos, das relações parasociais, que são relações que nós estabelecemos com pessoas, vínculos que nós estabelecemos com pessoas que nos passam uma determinada imagem, mas que, na verdade, nós não sabemos de fato quem é essa pessoa, e essa pessoa nos vê apenas como um número, como um algoritmo, como algo que faz parte de uma determinada curva que vai orientar o que ela deve falar, o que ela deve fazer. Então, acho que, mais do que nunca, nós temos que parar para pensar sobre a importância de tentar conhecer o trabalho dessa pessoa, se aquela pessoa faz realmente, tem feito, e o que ela pensa e qual é a sua ideologia. Eu acho que isso vai nos levar a fazer um exercício melhor da cidadania.
Nós estamos agora em 1450 AM, quero saudar a você que está aí nos acompanhando, esteve até agora acompanhando a propaganda eleitoral gratuita, e estamos aqui, eu, Guiomar Santana, Ercília Zilli e Júlia Neso, falando a respeito de cidadania e eleições. Qual o papel do vereador? Você sabe quais são as funções que ele exerce? Estamos tendo nessa semana a oportunidade de trazer de forma didática as informações para que nós possamos, daqui a pouco, no dia 15 de novembro, poder exercitar o nosso poder de voto e sermos cidadãos. Eu quero aqui já trazer para você que nos acompanha em 1450 AM, que hoje, a partir das 13 horas, depois que terminar o jornal, nós vamos ter aí de fazer uma manutenção em nossos equipamentos. Então, a partir das 13 horas de hoje, vamos fazer uma manutenção no nosso transmissor da rádio, vai deixar, então, a Rádio Boa Nova por 40 minutos fora do ar. Então, agora você está entrando, estamos aí no Jornal Nova Era, mas fica aqui registrado que a partir das 13 horas de hoje, por conta da manutenção em nossos transmissores, nós vamos tirar a rádio do ar por 40 minutos. Contamos aí com a sua compreensão, com a sua boa vibração. Seguimos nas outras plataformas, pelo aplicativo de celular, você segue nos ouvindo e também pela internet, ok? O tema de hoje, que nós estamos aqui trazendo para a participação, para os comentários da Júlia, da Ercília, queremos que você aqui participe conosco, estamos falando sobre eleição, cidadania e quais são as funções de um vereador. Os vereadores são agentes políticos eleitos em eleições diretas para trabalhar no legislativo municipal. São representantes da população, devendo agir pelo nosso interesse, pelo bem comum da cidade pela qual foram eleitos. Os vereadores trabalham nas câmaras municipais espalhadas pelo Brasil e, além de legislar pelo povo, devem fiscalizar a prefeitura de suas cidades. O Brasil é um estado descentralizado e possui 3 esferas de poder, que é a União, estados e municípios. Cada uma dessas esferas possui poder executivo e legislativo. No contexto municipal, o legislativo é representado pelo vereador. Então, como é importante nós estarmos aí observando essas pessoas que, pelo período de 4 anos, estarão lá, nos representando, legislando em nosso nome. Então, eu quero já trazer a participação da Júlia, que iniciou a fala antes de estarmos em 1450 AM, mas trazer aqui para você, Júlia, vamos falar um pouco a respeito da importância desta pessoa que nós vamos colocar lá para nos representar. Sim, o vereador tem um papel fundamental para o município que ele representa, né? Ele faz não só apresenta as propostas de lei para melhoria da vida da sociedade. Então, ele vai votar nas pautas relativas à reformulação do orçamento anual da prefeitura. Ele é um fiscalizador das despesas da prefeitura também. Então, o papel do vereador não é só de legislar aquilo que é a melhoria da sociedade, do município que ele representa, mas também ele tem esse papel fiscalizador justamente na formulação do orçamento que é anual da prefeitura. Então, os vereadores aprovam. Trabalhar na regulamentação de cargos públicos é outra função, né? Eu estou aqui enumerando algumas funções, porque nem sempre nós sabemos o que faz um vereador, qual é a função do vereador na Câmara Municipal, né? Então, ele deve desenvolver os projetos para o desenvolvimento da cidade, isso todo mundo sabe. Então, nós achamos que ele está lá para desenvolver projetos para melhorar só a nossa cidade, mas não é só isso que ele realiza, muito mais. Decidir na proposição, por exemplo, dos logradouros, é a Câmara dos Vereadores que realiza. Propor feriados municipais. Vocês viram que na pandemia nós tivemos aí mudança de feriado, adaptação, essas coisas. Então, isso também a Câmara dos Vereadores deve aprovar, né? Não é só o prefeito pode até propor, depois ele sanciona, mas quem aprova isso, estuda, analisa, são os vereadores da cidade. Também ele propõe
a questão dos feriados também com eles, agir para vetar ou aprovar as ações do executivo. Veja como ele tem a função fiscalizadora do Poder Executivo. Poder Executivo, no caso do município, é a prefeitura, né? No caso, o Poder Executivo, tem o Poder Executivo municipal e tem o Poder Executivo do Brasil, que é justamente a presidência da República. Aí, também ele vai agir para vetar ou aprovar as ações do Executivo. É outra função que que os vereadores devem realizar, que realizam, né? Definir os limites dos municípios também, mas isso aí seja uma coisa mais rara, porque hoje está tudo muito bem definido, mas de vez em quando há umas mudanças territorial. Então, isso também, os vereadores são consultados a respeito disso. Por exemplo, em São Paulo é comum, a cidade vai ampliando e aí vão surgindo novos bairros. Então, esses limites territoriais e também a criação de novos bairros, né, no decorrer desses 40, 50 anos, eu vi mudar o nome de bairro, eu vi mudar o nome de rua, eu vi mudar, abrir, instituir novos bairros na cidade de São Paulo, né? Então, tudo isso está ali sob a análise da Câmara Municipal. Modificar o zoneamento da cidade também é uma coisa importante que eles fazem. A utilização do solo também a prefeitura deve decidir, analisar sobre essas questões, etc. E também estipular nomeações dos patrimônios públicos, né? Nós temos muitos patrimônios que são públicos e também aqueles patrimônios que são considerados intocáveis, né? Tem um nome aí que eu não estou lembrado aqui, mas que tem a CONDEFAT, que é responsável, é um órgão que é responsável pela manutenção e preservação da memória de um Seria patrimônio público, Juliana? Não necessariamente patrimônio público, mas pode ser patrimônio particular, mas se for uma edificação que a prefeitura classifica como patrimônio histórico, então você não pode destruir aquilo que considera como um patrimônio público, né? Então, essas regulações todas também é incumbência do vereador. Então, veja que tem muitas coisas além dele ter que estar lá analisando, buscando, fazer projetos para melhorar a cidade. Além disso, isso é uma das atribuições principais, mas não é a única, tem outras atribuições. Por isso que o vereador tem muito trabalho. Se ele levar realmente por vocação e por, vamos dizer assim, por responsabilidade, o vereador tem muito trabalho para realizar em favor do andamento, inclusive, não só do poder legislativo, né, que os vereadores estão dentro, são 3 poderes no Brasil, né, no nosso sistema democrático. O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Então, é dentro do legislativo e o executivo, a prefeitura já é um poder executivo. Então, e tem a obrigação de fiscalizar o poder executivo, né? Então, agora está chegando as eleições, é a hora da gente prestar atenção. Quem tem competência? Eu acho que não é todo mundo que tem competência para ser vereador, para ser um político, né? Tem essas ponderações. Ercília? Eu acho que a Júlia colocou aí a questão das funções, o que você colocou também. Eu acho que tem algo que a gente precisa lembrar, né, nesse momento, que é o partido ao qual esse vereador pertence. Porque cada partido tem a sua própria ideologia. E o vereador ele tem que votar de acordo com a linha mestra, com a orientação do partido. Então, pode ser uma pessoa com muito boa vontade, mas
o partido exige que se vote de uma determinada forma. Então, é importante não olhar só o candidato ao vereador, mas o partido ao qual ele está vinculado. Porque a pessoa pode ter uma opinião específica, mas ela terá que votar como pensa o partido. Então, olha também, neste momento, o que o partido tem como definição de determinados pontos, como ideologia, como quer determinadas questões. Acho que esse é um ponto interessante. Eu me lembro de um colega nosso espírita, e foi feita uma troca de carros, e o carro era um baita carrão, e aí os espíritas falaram, poxa, mas como é que você vai ficar com um carro desse, né? Ele falou, eu tentei abrir mão, mas eu não posso. Eu falei que eu não preciso do carro, mas eu tenho que ficar com o carro. Por quê? Porque é uma determinação. Né? É uma regra que os outros vereadores, os outros partidos, então não tinha como. E o próprio partido pessoal. Eu acho que essas questões, elas são muito importantes, porque às vezes a pessoa manifesta a opinião individual, mas ela vai ter que votar, como diz o partido, em relações que para nós são muito importantes, são muito caras, né? Por exemplo, a questão do aborto, né? Você vai falar assim, mas o que o vereador tem a ver com isso? Ele está vinculado a um partido que tem uma determinada visão, uma determinada ideologia. Então, pegar a pessoa isolada é complicado. Ela tem que ser vista dentro do seu contexto. E eu estava vendo aqui, até na página da USE, Júlia, um artigo do Allan Kardec e Pita Veloso. Certamente você acompanha tudo, né? E ele diz assim, que ele faz uma série de colocações e ele fala, olha, o espírita, entendendo que política é uma ciência política, ele tem que usar a racionalidade como ferramenta na sua escolha. Né? Então, acho que esse é um bom ponto. Se a nossa fé é raciocinada, significa o quê? É pensada, é discutida, ela não é impulsiva. Nós não podemos eleger porque achamos que a pessoa é boazinha ou achamos que ela é simpática ou porque eu ouvi dizer. É preciso uma análise profunda, porque o exercício da cidadania, ele também é o exercício da responsabilidade da escolha. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. Então, essa racionalidade que é característica do espírita, aliás, acho que vale a pena dar uma lida nesse artigo, como é que ele chama? O artigo fala Espiritismo e Política, o que fazer? Do Allan Kardec e Pita Veloso. Então, um artigo muito bem feito, curto, dá para situar alguns parâmetros. Eu acho que o espírita precisa entender, sim, o que é essa ciência, que nos coloca diante da responsabilidade, e é preciso que cada um se reaproprie do seu direito de fazer escolhas. Só que quando eu me reaproprio, ou quando eu me aproprio, porque pode ser que nunca tenha me apropriado, eu assumo também a responsabilidade da escolha. E aí ela não pode ser superficial, ela tem que ser fruto de uma análise, porque muitas vezes a gente vai pelas aparências ou por essa relação parasocial, quer dizer, que eu projeto na pessoa, que eu imagino, que eu vou pelo que ela fala, que eu fico seguindo, defendendo, tomando partido, e quando eu vou ver a questão, não é bem isso. Aí eu falo, fulano me enganou, eu me decepcionei. Então, na verdade, significa que eu votei errado. Pode ser que eu me engane mesmo, que eu seja enganada. Mas cada vez mais nós temos condições de olharmos para as pessoas que estão ficha limpa, que não estão sendo eleitas com tornozeleira eletrônica, enfim, que são pessoas que realmente não se apresentam. Eu estou escolhendo, no caso, São Paulo, nós estamos escolhendo uma das maiores cidades do mundo. Essa responsabilidade é nossa. Eu tenho que saber quem eu estou escolhendo. Eu tenho que saber quem que eu estou botando lá, que não é só para ficar trocando nome de rua, nome de viaduto, poderoso. Nós temos que ter lá um funcionário, alguém que nós colocamos lá. E ficar na cola dele. Fulano, você combinou tal coisa, eu sou
a sua eleitora. Eu e mais a minha turma do meu bairro votamos em você porque você prometeu tal coisa, você viu tal necessidade. Então, eu acho que o brasileiro, de maneira geral, ele precisa aprender a fazer isso. Não vai falar, me enganou. Enganou, vai lá cobrar dele. Então, não adianta dizer, eu sou cidadão. Eu tenho que ser respeitada como cidadã e exercer os meus direitos de cidadã. E quando eu voto, eu estou fazendo algo que define o destino de uma cidade, de um estado ou de um país. E aquele que pisou na bola, desculpa, não tem mais o meu voto. Deixa eu compartilhar. Falou que vai fazer tal coisa e não fez, eu não voto mais nele. Ele faz parte de um partido que não representa a racionalidade, racionalmente o que o espírita pensa, eu não posso votar nele. Ele pode ser meu amigo, mas ele está dentro de um contexto que ele não pode fazer o que ele está falando ou aquilo que eu acredito. Então, ele tem que pensar, nós temos que pensar nesse todo, né? Deixa eu só compartilhar algumas participações de ouvintes com você, Júlia, com você, Ercília, pelo nosso WhatsApp. Quem mandou mensagem foi Gil Marco Antônio, de Osasco. Ele diz, boa tarde, Guiomar e todas as convidadas. Os partidos carecem, na maioria, de uma modernização quanto a atos políticos, suas atribuições e respeito aos eleitores. A maioria ainda precisa caminhar ao lado da sociedade, conforme exige os novos tempos. Obrigada, Gilmar Antônio, pela sua mensagem. Pelo telefone do ouvinte, o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, dizendo boa tarde, falando sobre o valor do voto. Ele diz, às vésperas das eleições, com uma grave crise em curso, desemprego, fome, desespero em geral, eleitores, acautelai-vos, tenham cautela, pois é nesta hora que a fragilidade que eles, os oportunistas, tentam tirar partido. Aqui o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré. Também pelo nosso facebook.com/rede Boa Nova de Rádio, quem está aqui nos acompanhando, Domênica Aparecida Firmino, um beijo para você, ela, Emily, Eloine, também Débora Firmino, Mariana, Caio, beijo para vocês, obrigada aí pela participação. A Josane Albrecht diz, bom dia, vocês fazem o nosso dia mais lindo. Obrigada, querida, pelo seu carinho. Deise da Silva Manzano, nossa comunicadora, amiga também conosco aqui, deixando o seu carinho, a sua participação. Vera Lúcia Carlos, beijo, meninas, beijo para você também, Verinha. Helene Stroder, da Vila Carrão, boa tarde, uma excelente tarde. A Dagmar Deg conosco. Berenice, ela diz assim, boa tarde, meninas do jornal. Uma pena que muitos candidatos nem cumprem o que dizem na campanha e outros não conseguem realizar, pois se sabe de panelinhas lá dentro. Aí o povo fica... Peraí, ainda tem mais aqui informação. Aí o povo fica vendo navios, porque tem de promessa inviável por aí, o que tem de promessa inviável por aí é triste, né? São promessas, propostas que sabemos que não vão ser realizadas, né, Verê? Obrigada pela participação. E quando nós falamos a respeito deste papel do político, a Júlia e a Ercília aqui falaram sobre a necessidade de nós buscarmos estar atentos, fiscalizar. Tem uma pergunta bem frequente quando falamos sobre vereadores. O que eu posso fazer como cidadão para exigir que o vereador que eu escolhi cumpra com as suas propostas? Nós podemos acompanhar o trabalho deles comparecendo às sessões ordinárias da Câmara, através de redes sociais, pelo site da Câmara dos Vereadores, pois estas sessões elas são públicas e toda a população pode participar. Temos que saber quais são aí os nossos direitos, não é, Júlia e Ercília? É verdade. Todos nós temos a obrigação de eleger, de escolher um candidato, mas temos também a obrigação de acompanhar, né? Porque se você fizer uma pesquisa entre a população, depois de alguns meses, e perguntar em quem você votou, a pessoa não sabe te dizer, né? Ou então, muito pior ainda, se você perguntar no final do mandato daquele político, se você votou, quais as pessoas que você escolheu como candidato, também as pessoas não sabem. Então, acho que a pessoa precisa anotar num caderno, abre lá um espaço, ou se não quiser anotar no caderno, agora
tudo é no computador, bota lá uma página, abre uma página, um arquivo no computador e anote em quem você votou para você acompanhar o que esse nosso político está realizando. E nós podemos cobrar, né? Conforme a Guiomar já mencionou, nós temos mecanismos para cobrar. Nós podemos cobrar não só os vereadores, como o prefeito, como os deputado federal, deputado estadual, todos os senadores, nós podemos cobrar a todos. Tem mecanismo hoje, você não precisa ir lá no palácio para cobrar ninguém, e nem na Câmara dos vereadores, dos deputados. Você tem tudo por internet, você acompanha. Então, e outra coisa que eu gostaria de deixar aqui é o espírita que tem ojeriza de eleições, que tem ojeriza de política. Eu acho que a gente precisa rever isso. Porque nós, enquanto cidadãos brasileiros, nós temos o dever, nós temos a obrigação de acompanhar a política e não ficar só reclamando depois que as coisas não estão dando certo, né? Eu acho que é uma questão nossa de cidadania. E aí, é claro, não estou dizendo para ninguém fazer política partidária na sua casa espírita, que a sua casa espírita não foi feita para isso. Lá é para atender as pessoas necessitadas, para você ensinar o espiritismo através das atividades todas. Todo mundo sabe o que faz uma casa espírita. E não é para fazer política partidária. Mas enquanto cidadãos que somos, nós temos que ter interesse pela política, acompanhar os nossos políticos e não dizer assim, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, então isso aí é coisa de César. E deixa para lá. Não, acho que a gente não pode deixar as coisas do César para lá também, né? Às vezes a gente usa essa frase para dizer que eu não tenho nada com isso. Eu tenho sim, porque o que é do César é de minha competência cuidar também. Assim como a administração do centro espírita também não é uma coisa espiritual, é uma coisa material, mas você precisa de cuidar e fazer muito bem. Senão, a casa espírita acaba sucumbindo também. Então, da mesma maneira, política, né? Nós temos, a Ercília já mencionou na fala dela, o grupo Espíritas na Política. Foi um grupo que nós montamos, nós temos lá uma quantidade razoável de pessoas que estão... E não é para fazer política no sentido partidário, não. Ninguém faz política partidária lá, né? O que nós tentamos fazer é de apresentar os políticos que são espíritas, que têm um bom currículo como homens de cidadãos e homens de bem, para que eles sejam conhecidos, né? Então, e nós trabalhamos a questão filosófica da política, a ciência da política. Eu acho que essa consciência a gente precisa trabalhar entre nós, espíritas e não espíritas também, né? Então, essa é a função. E a questão que a Ercília colocou da política dos partidos, né, da filiação partidária, a pessoa precisa estar pelo menos um ano nessa filiação partidária. Por quê? Senão, acontecia de todo mundo chegar e mudar o partido, né, na última hora, aquilo que fosse mais conveniente para ganhar mais votos, etc., depois mudava de partido também. Quer dizer, não que não mude. Uhum. A gente está vendo toda hora alguém mudando de partido, né? Mas tem uma regra, pelo menos, que dá uma certa estabilidade antes das eleições. A pessoa precisa participar e aí que eu também concordo com a Ercília. Nós devemos prestar atenção quais as propostas desse partido. Se esse partido tem propostas que contrariam os postulados da doutrina espírita, então já não serve para nós, né? Se esse partido se é a favor do aborto, já não serve para nós. É a favor da pena de morte, também não serve para nós. Eu acho que não pode aceitar um partido que não esteja dentro daquilo que é os nossos princípios, os princípios da doutrina espírita.
Então, isso nós precisamos prestar atenção. E não é porque eu tenho um primo, tenho um amigo que é candidato, mas ele é a favor do aborto e eu vou votar porque ele é primo, porque ele é parente, porque ele é amigo, porque ele vai lhe dar privilégios depois que foi eleito. Não. Espírita seja o nome do teu nome, né? É isso que nós aprendemos com Emmanuel, quando ele traz uma mensagem muito bacana, que ele fala, espírita, seja o nome do teu nome, né? E a casa espírita também, seja espírita o nome do teu nome. E a gente tem que agir de acordo com a doutrina espírita. Ercília? Eu acho que tem uma ferramenta hoje muito interessante, que é a bendita da internet, e que são as petições online. Porque pode ser que um determinado político, um vereador, que tem lá no site da Câmara Municipal, de todos os níveis, o contato de cada um. Tem que entrar lá, tem que se dar o trabalho de achar o sujeito e mandar uma determinada mensagem. E quando um reivindica, quando um fala, é um peso. Quando você põe uma petição online com 50 mil pessoas ou com 100 pessoas, enfim, que você represente um grupo significativo, o que acontece? A pessoa vai ficar esperta. Então, é preciso, sim, como a Júlia está colocando, falar sobre política, falar sobre esse processo de responsabilidade que é nosso. Eles estão lá porque a gente botou. Né? Então, eu também acho que o espírita precisa. Uma vez eu conversei, comentando que eu falei, eu gostaria que existisse uma bancada espírita. Nossa, os espíritas da época tiveram urticária. Como assim? Sim, pessoas que pensam como a gente pensa. Pessoas que de fato nos representem. Então, eu acho que tem dados aí muito interessantes de pesquisas feitas, Censo, IBGE, de que os espíritas são, dentro das categorias consideradas religiosas, com maior escolaridade. Como é que esse povo com maior escolaridade vai se isentar de um processo racional de escolha? Quer dizer, a escolaridade está associada a conhecimento. Né? E aí você fala, olha, mas na hora de votar vai pela carinha, vai pelo primo do vizinho, vai porque pediram. Não, eu estou construindo esse país, eu preciso levar isso em conta com seriedade. E o espírita, por ser mais escolarizado, porque ter determinadas características, ele tem o dever, porque senão, como diz o Chico, ele está promovendo um desserviço à humanidade. Então, não é brincadeira esse momento de eleições. E quanto pior for o momento, maior responsabilidade nós temos. É olhar, é vasculhar a vida da pessoa, é vasculhar o projeto que ele tem, a vinculação partidária, é saber minimamente, porque pode nos enganar, mas fazer do melhor jeito que a gente conseguir. Eu vou abrir um parênteses aqui, Júlia e Ercília, para trazer um resumo de notícias. Importante atualizarmos aqui as informações para o nosso ouvinte, o nosso telespectador que nos acompanha. Hoje, dia 28 de outubro de 2020, fique sabendo que instituído no ano passado e prometido pelo governo, o 13º salário para beneficiários do Bolsa Família não pode ser pago este ano. Segundo o Ministério da Economia, não há previsão até o momento. Para que o benefício seja assegurado neste ano, seria necessária uma nova medida provisória ou o envio de um projeto de lei para o Congresso aprovar. Então, sem previsão aí de 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou por unanimidade o envio de tropas federais a 345 localidades em 7 estados: Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Tocantins, durante o primeiro turno das eleições municipais, marcado para o dia 15 de novembro. Os militares das Forças Armadas vão atuar para garantir a segurança durante a votação e a apuração dos votos. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral o plano de segurança para o pleito deste ano. Entre outros pontos, o plano prevê uso de drones para tentar coibir crimes como compra de votos, boca de urna e transporte irregular de eleitores.
E mais, desde o início da campanha eleitoral, em 27 de setembro, 6 candidatos a prefeito desistiram de disputar as eleições nas capitais brasileiras. Outros 11 têm candidaturas questionadas na Justiça por não atender a algum requisito legal. Para 9 deles ainda cabe recurso. E na reta final das eleições americanas, ontem, terça-feira, o candidato democrata Joe Biden visitou a Geórgia, estado tradicionalmente republicano. Enquanto isso, Donald Trump fez comícios em 3 estados cruciais para a reeleição: Michigan, Wisconsin e Nebraska. Estes são os estados campos de batalha decisivos por causa do sistema eleitoral americano que define o vencedor pelo colégio eleitoral e não pela maioria dos votos. E sobre a pandemia, nós vamos aqui trazer a informação, a atualização aqui dos números. O Brasil tem média móvel de mortes por Covid abaixo de 450 pela primeira vez em mais de 5 meses. O país registrou 157.988 óbitos, que são 5.441.000 pessoas que já tiveram ou têm o vírus no nosso país. Trazer aqui para os comentários da Júlia, da Ercília. Temos aí um minutinho, eu vou pedir para vocês fazerem, se quiserem, um comentário sobre alguma notícia e já o fechamento sobre a questão de hoje. Júlia? Eu poderia dizer, né, a questão da justiça que cerceou alguns candidatos à prefeitura, eu acho muito justo. É melhor e é importante que a justiça veja o currículo e também não só o currículo da pessoa, mas o que a pessoa fez e apurar a verdade dos fatos em caso de dúvidas quanto à honestidade ou alguma irregularidade, né? Então, tudo isso acho que faz parte e tomara mesmo que a partir de agora haja uma seleção melhor cada vez mais e que não estou dizendo de religião, nem pode até ser um ateu, um candidato, mas que ele seja um homem de bem, né? Isso que é um fato bastante importante. Os Estados Unidos têm um outro sistema de governo, aliás, de governo, não, de eleição. Então, precisaria de mais tempo a gente discutir essa questão. Eu só queria, nesse finalzinho, colocar o seguinte: existe muitas pessoas que acham que se votar nulo, então se der 51% de voto nulo, você extingue a eleição ou volta para uma nova reeleição. Isso não acontece. Isso não é verdade, porque a Constituição brasileira, né, e a legislação, a Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição vigente, fala que o candidato ele é eleito pelos votos apurados, pelos votos que ele receber, e não se computam os votos nulos e os brancos. Então, quem acha que anulando o voto ou votando em branco vai resolver alguma coisa, isso não vai, né? Outro dia a gente vai falar um pouco mais disso, ok? Ercília? Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, um momento muito importante. Acho que a população nunca discutiu tanto as questões políticas, nunca se posicionaram tanto. E isso, mais uma vez, né, na condição de espíritas, nós precisamos ter claro os nossos pensamentos, a nossa visão, nosso entendimento. Podemos falar, instituição espírita não é palanque para nada e não para ninguém, mas o espírita, como cidadão, precisa se colocar. Nós estamos aqui, as 3 espíritas, não estamos fazendo campanha para ninguém, não estamos falando de partidos, estamos falando de política. Então, acho que pensar nessa questão com seriedade, e eu acho que pela primeira vez o brasileiro está acompanhando eleições em outros países, mesmo que o sistema seja diferente, ou seja, estabelecendo relações de causa e consequência entre o que acontece aqui e o que acontece ali, né? Então, acho que fica aí o alerta para que a gente possa exercer com segurança, com responsabilidade, com carinho, né? Bota a tua reencarnação, né? O que você busca para poder fazer uma escolha, para poder eleger alguém. E converse com as pessoas, no sentido de conscientizar e de fazer mais ou menos o que a gente está falando hoje, com seriedade, com responsabilidade, mas alertar as pessoas para um voto consciente. Eu quero
pedir para que você que está aí nos acompanhando, acompanhe amanhã. Teremos a live lançamento do livro Nem Céu Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo. Os autores Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Amanhã, a live nas nossas plataformas digitais, é o nosso Facebook, o nosso YouTube, a partir das 19 horas. E amanhã, tanto no Manhã Boa Nova como no Jornal Nova Era, eles estarão conversando com Cláudio Palermo sobre o lançamento deste livro. Então, Paulo Henrique de Figueiredo, Lucas Sampaio estarão no Manhã Boa Nova, amanhã e também no Jornal Nova Era, falando a respeito do lançamento do livro. E para você que nos acompanha, daqui a pouco, 13 horas, vamos fazer a manutenção em nossos equipamentos, nos nossos transmissores, e a Rádio Boa Nova vai sair fora do ar por uns 40 minutos, tá bom? Agradecemos e contamos com a sua compreensão, mas siga nos acompanhando pelas plataformas digitais. Jornal Nova Era terminando aqui, nosso carinho, nosso beijo, gratidão. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o Jornal Nova Era.